Grafos são estruturas de dados que representam entidades e relações 2 a 2 entre elas. Um grafo possui basicamente 3 elementos: vértices, os quais são as entidades do sistema; arestas são conexões bilaterais entre essas entidades; e arcos são conexões unilaterais entre os vértices. Na modelagem de uma rede social, por exemplo, as pessoas são vértices. Quando duas delas são amigas, esta relação é representada por uma aresta. E quando uma pessoa apenas segue a outra, são utilizados arcos. Em um mapa, as cidades são vértices e as rodovias arestas. Em uma rede de distribuição de energia, os participantes da rede são vértices e ligações entre eles arestas ou arcos. Às vezes, o desenho de um grafo já existe e suas relações são codificadas para uso em computadores. Contudo, é ainda mais comum que ocorra o contrário. Existe uma estrutura de dados a partir da qual deseja-se definir um desenho que seja tão intuitivo e compreensível quanto possível para o observador humano. Essa tarefa nem sempre é trivial, especialmente quando os grafos são muito grandes. Neste contexto, surge a área de desenho automático de grafos, a qual estuda como eficientemente transformar informações de uma estrutura do tipo grafo em representações visuais que sejam tanto esteticamente agradáveis quanto facilmente interpretáveis. Quando arestas e arcos são compostos exclusivamente por segmentos horizontais e verticais, os desenhos são chamados de ortogonais. Este tipo de grafo é muito utilizado em aplicações como desenhos UML, projetos de circuitos integrados e modelagem de bancos de dados. Possivelmente a técnica mais utilizada para automatizar este tipo de desenho é a abordagem TSM, a qual é uma sigla de suas 3 etapas, que em português são topologia, forma e métrica. Cada etapa possui uma entrada, um objetivo qual deseja-se otimizar e que represente algum aspecto estético desejável, e uma saída. Na primeira etapa, topologia, ocorre a chamada planarização do grafo. A entrada é um grafo qualquer. O objetivo é minimizar o número de cruzamentos, pois cruzamentos pioram muito a legibilidade do desenho. Já a saída é uma representação planar, que nada mais é do que uma caracterização topológica do desenho, ou mais concretamente, uma definição das faces do desenho, que são as regiões delimitadas por uma série de arestas, além da região externa. E a substituição de cruzamentos por vértices artificiais. Esta representação planar é a entrada da segunda etapa, forma, momento em que ocorre a transformação de um desenho para um desenho ortogonal. Deseja-se minimizar a quantidade de dobras no desenho, e a saída é a chamada representação ortogonal, a qual determina as dobras e os ângulos entre arestas consecutivas de uma mesma face. Utilizando a representação ortogonal, entra-se na última etapa do método, métrica. Nela, o grafo é compactado e posicionado no grid. O objetivo é normalmente minimizar a área ou o comprimento total das arestas. E o resultado é o próprio desenho, na forma de posição para todos os elementos relevantes em pontos inteiros de um grid. No projeto desenvolvido pelo UFMG em parceria com o CNPq, todas as 3 etapas foram implementadas, baseadas em artigos importantes da área. Além disso, foi feita uma contribuição acadêmica. Originalmente, grafos com vértices de grau maior que 4 não podiam ser compactados, utilizando a mesma abordagem determinística anterior. Com essa motivação, foi desenvolvida uma nova metodologia, que pudesse estender essa forma de compactação para grafos com vértices de grau arbitrário, resultando em uma abordagem mais completa para efetuar desenhos ortogonais. Estes são alguns dos resultados obtidos utilizando a nova metodologia. Muito obrigado.